E hoje eu quero falar para vocês sobre um vídeo cujo tema é socialização e adestramento básico de obediência dos cães, desfazendo o mito de que você, tutor, não é capaz de treinar o seu cão, porque você não é um educador canino ou porque você nunca fez um curso de adestramento. E vou contar aqui para vocês um pouquinho da minha história com isso. Olá, eu sou Francisca Erubim, sou médica veterinária, trabalho com comportamento animal, trabalhei por anos com adestramento nas casas das famílias e também adestramento online, e também trabalho como adestradora de animais para propaganda. Quando eu tive a minha primeira cachorrinha, a Daisy, foi em 2002. Na época, foi a primeira minha, assim mesmo, né? Que não era da família. Eu estava no terceiro ano da faculdade e eu queria ensinar a Daisy os comandos básicos de obediência, queria ensinar a passear, queria socializar e não sabia como. Na época, eu descobri na internet um curso em PDF que eu comprei, eu imprimi esse PDF e ali ensinava o basicão, assim, de como a gente fazer isso. Através desse PDF, eu aprendi como fazer para ela sentar, como fazer para dar patinha, o que tinha que fazer mais ou menos para socializar e deu super certo. Foi o básico do básico. Então, se eu conseguir, você, tutor, também consegue. Quero falar para vocês também sobre como a socialização e o treinamento básico de obediência são fundamentais para a convivência do seu cão com outras pessoas, com outros animais e para o bem-estar deles também. Por que que essa socialização e esse adestramento básico de obediência ajudam com que o cão desenvolva comportamentos equilibrados, com que o cão fique mais confiante? A socialização, ela expõe o cão a diferentes tipos de ambientes, a pessoas de diferentes idades, a animais e situações também, como, por exemplo, locais mais movimentados. Ajuda a reduzir a agressividade, que os cães fiquem com medo das situações e faz com que essas situações sejam seguras e agradáveis para o cão. Já o treinamento, né, ter uma rotina de treino, faz com que o cão tenha uma comunicação muito mais clara com a gente. Permite que o cão entenda o que é esperado dele e também que a gente consiga entender mais o que eles estão esperando da gente. E isso ajuda a diminuir muito o estresse do cão, ele ter uma previsibilidade, ter uma confiança na gente e o respeito mútuo faz toda a diferença na vida dele. Juntos, todos esses elementos, né, tanto a socialização quanto o adestramento básico, fazem com que o cão ele se sinta mais feliz, se sinta mais seguro, e isso vai fazer diferença na vida cotidiana toda do cão. Então, eu vou começar falando aqui para vocês sobre o que é socialização. Socialização é a gente expor o cão a coisas que são novas para ele. O cãozinho, né, quando ele nasce ali, ou até mesmo se você adotou um cãozinho com um pouquinho mais de tempo de vida e ele ficou, por exemplo, num local onde não tinha contato com outros cães, um lar temporário, alguma coisa assim, ele ainda não conhece nada do mundo. Então, socializar é apresentar ele ao mundo. O que é importante? A gente fazer essa apresentação de modo gentil. Então, o que acontece muitas vezes, as pessoas acabam fazendo a socialização de uma forma em que muitas vezes não prezam pelo bem-estar do cão, não por mal, porque elas acham que é importante socializar e que tem que fazer isso de qualquer forma, mas não percebem que às vezes aquilo está sendo demais para o cão. Então, é importante a gente ter essa consciência de prestar atenção aos sinais que o cão dá. Então, por exemplo, o cachorro nunca viu um caminhão na vida. Tentar ir num local que tenha caminhão, mas que você consiga ficar numa distância em que o cão veja esse caminhão de longe, mas não faça um barulho muito alto, para que o cão não se assuste e não venha ter uma reação de medo ou de latir, ter um desconforto, em vez do cachorro ficar socializado com isso e ser uma coisa ruim para ele. Com moto, a mesma coisa. Com pessoas, essas primeiras relações com as pessoas, conversar com as pessoas para que sejam gentis, para que deixem o cão vir interagir com elas e não vão elas para cima dele, se o cão é um cãozinho mais medroso ou que fica mais no cantinho dele. Com outros cães, a mesma coisa, tomar cuidado. Às vezes o cãozinho, ele é mais calmo, mais tranquilo, e vem um cão que é mais bagunceiro, mais hiperativo, mais espalhafatoso, e ele acaba deixando esse cão com medo, ao invés de perder o medo de outros cães. Então, às vezes, até colocar o outro cão na guia ou fazer essa socialização por portão para evitar que esse filhote se traumatize, ou mesmo se for um cãozinho um pouco mais velho, mas que não teve socialização antes. A gente vai ter que fazer essa exposição, mas sempre muito controlada. Exposição a secador de cabelo, exposição guarda-chuva, que é uma coisa que eu vejo que os cães têm muito medo, diferente tipo de piso, então grama, pedrinha, piso de calçada. Já vi muito cão que tem medo, por exemplo, de passar por cima de um bueiro na rua, porque nunca viu isso antes. Então, fazer isso com calma, respeitar o tempo do cachorro. Se a primeira vez ele não quiser passar por cima, passa pelo lado e recompensa ele, estimula para que ele passe por ali e se sinta seguro. Isso é muito importante, a gente já fez
uma vez uma puppy class aqui em Curitiba. A gente tinha 5 filhotes na puppy e a gente fez a socialização deles entre cães e com objetos. Isso é muito legal. Você vê como eles vão aprendendo e conectando que aquilo é positivo. Então, é muito importante a gente ter em mente que essa socialização não é só contato com outros cães, não é o social só com animais da mesma espécie, mas também com os ambientes, como eu falei para vocês, como situações diferentes, com pessoas. O Luigi aqui, vou mostrar para vocês a foto dele novinho, a gente indo no parque, e ele já socializando ali com o chão, pisando num lugar de asfalto, depois ele pisou na grama, então já foi vendo diferentes superfícies, porque em casa a gente não tinha esse tipo de piso, tornando isso positivo para ele. Quando ele ainda não tinha as vacinas, tem essa outra foto aqui, eu carregando ele naqueles canguruzinho para ele poder ver os outros cães, ver movimento de rua e associar isso muito positivo e a segurança de estar perto de mim. Você pode fazer essa socialização também, se o teu cãozinho, ele é um filhote, mas ele é de raça grande, ele já tá pesado para sair no teu colo, coloca ele num carrinho. Tô falando isso para cães que ainda não terminaram o protocolo vacinal, porque é muito importante, né, a gente não colocar eles em risco, então não colocar ele diretamente em contato com cães, principalmente cães que você não conhece, não sabe se tem vacina, se estão com alguma doença, está tudo ok, e também nem em contato com o piso, porque pode ter passado algum animalzinho doente ali e ele pode pegar alguma doença, fora o risco, às vezes, de comer alguma coisa que possa vir a fazer mal para ele, porque ele ainda é um filhote. Então, é muito importante, nesses primeiros passeios de socialização, ele estar no teu colo ou ele estar num carrinho para que ele não venha correr risco de ficar doente, né? A ideia é a gente fazer uma prevenção. Eu falo que é como se fosse uma vacina comportamental. Você fazer essa socialização da forma correta vai prevenir problema comportamental no futuro. Você fazer essa socialização de forma adequada, sempre pensando neles, vai prevenir que eles tenham agressividade, que eles tenham medo, que eles tenham reatividade, medo excessivo, eu digo, que não consigam lidar com as situações, e inclusive vai prevenir que esse cão tenha ansiedade. Eu vejo muitos cães que não fazem socialização terem problema depois de ansiedade generalizada, porque para eles qualquer coisa no mundo é difícil deles conseguirem ter um vínculo bom, ou então se eles fizeram essa socialização de forma errada, também eles criam uma relação com as coisas novas, a situações de medo, de estresse, e não é isso que a gente quer. Então, a gente pode fazer com que essa socialização ajude esses cães a terem uma vida mais feliz, a serem mais confiantes, a serem mais seguros, a conseguirem conhecer coisas novas sem que isso seja algo ruim para eles, estressante, que para a gente também, né, isso seja algo bem legal e bem satisfatório. Mesmo que o teu cão não seja um filhote, se ele não socializou, isso é possível. Às vezes existe a socialização tardia, a única diferença é que depois que passou aquele período crucial, que é ali até o 4º mês de vida do cão, mais ou menos, o cão entra na fase que a gente chama de fase do medo. Então, às vezes ele tem mais medo das coisas. Então, você vai ter que fazer essa socialização com mais segurança e pensando ainda mais em ele se sentir confortável. A falta de socialização, ela leva a problemas comportamentais, como eu falei para vocês. A Tina, uma cachorrinha que eu atendia, ela nasceu no interior do Paraná e o tutor dela era meu pai na época, quando a mãezinha dela criou, e ele tinha tido infarto e estava em Curitiba fazendo tratamento, e a moça que trabalhava com meu pai ficou cuidando da Tina. Só que ela deixou a Tina, a mãe, os outros irmãozinhos, só numa garagem que tinha na casa. E eles não iam para frente da casa, não viam gente, não viam carro, viam só essa moça que ia dar comida. E esses filhotes ficaram extremamente medrosos. Então, a Tina, quando chegou aqui, que daí meu tio adotou ela depois, ela tinha mais ou menos, acho que uns 3 ou 4 meses, e tudo dava medo nela, assim, principalmente homem, que ela nunca tinha visto homem até então, né? Então, para ela era algo novo, ela ficava com receio, ela tinha medo de carro, ela tinha medo de barulhos, então ela acabava reagindo, latindo. Muitas vezes ela nunca foi de morder, ela era uma cachorrinha que tinha medo, mas que ela normalmente fugia da situação. E aí a gente fez toda a socialização dela desde o início, acostumando gradualmente. Eu levava muitas pessoas lá para fazer visita, para ela associar pessoas diferentes a coisas boas. Aí ela foi criando esse link de pessoas novas com coisas boas. Ela nunca foi uma cachorra que saía interagindo com qualquer um. Ela sempre, no início, ela ficava meio assim, aí depois que ela via que estava tudo ok, ela ia interagir. Mas ela conseguiu diminuir aquele medo excessivo que ela tinha anteriormente. Quero falar aqui para vocês como que vocês fazem para introduzir os seus cães com as experiências novas de um jeito que seja bom para eles, de forma gradual e positiva. Então, é importante a gente fazer essa socialização sempre
vendo os sinais que o cão tá dando pra gente, se ele tá confortável com a situação, numa distância em que ele fique bem, num ambiente que ele se sinta seguro também, isso faz toda a diferença, ou mesmo no teu colo, se ele se sentir mais aconchegado, se você estivesse fazendo essa socialização na rua, tivesse a possibilidade, isso é bom, ou então se ele é um cão maior, como eu falei, às vezes no carrinho, mesmo que ele seja um cão mais velho eu digo que não seja um bebezinho, que você consiga carregar no colo, né, e ele de raça grande, você consegue mostrar o mundo, mas ele se sentir confortável, primeiro você dessensibiliza esse carrinho, associa estar ali a segurança. Você pode usar o Adaptil, que é um feromônio sintético que imita o feromônio que a mãe exala quando amamenta os filhotes, então ele já vai se sentir mais seguro nesse carrinho. Usa em casa primeiro, associa ele estar ali, estar seguro e confortável, e depois faz isso na rua. Os cães, ele tem 3 partes no cérebro, né, que é o córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo, que estão ligadas à parte do aprendizado do cão, as respostas comportamentais que eles vão dar frente a estímulos como cheiro, como coisas que eles vão ouvir, como coisas visuais. Então, o que acontece? Esse hipocampo, ele guarda as memórias do cão. Então, se o cachorro sente um cheiro, ou se ele visualiza, se ele escuta um som que traga a memória dele, algo que já aconteceu antes, seja algo bom ou algo ruim, esse hipocampo, ele vai mandar essa memória para a amígdala, né? E a amígdala, ela vai ativar aquele sistema de luta e fuga que a gente fala. Então, vai falar pro cão, ó, reaja de tal jeito, né? Fuja ou lute, ou então, é o tutor que chegou em casa, faça muita festa porque isso é legal. E aí, essa amígdala manda mensagem para o córtex pré-frontal, que é a parte que vai fazer com que o cão tenha resposta emocional, e está muito ligada à parte cognitiva e motora do cão. Então, o cão vai dar essa resposta frente ao que está acontecendo. Então, ele vai ou latir, ou chorar, ou pular, ou tentar se esconder frente a algo que trouxe uma memória, uma lembrança, né, na cabeça dele de algo que já aconteceu. Então, por isso é muito importante para que as memórias sejam boas, sejam relacionadas a cheiro, a sons ou a coisas que o cão visualize. Por isso que eu falo, a socialização é importante, os cães verem objetos, verem pessoas, verem lugares diferentes, sentirem cheiros e associarem isso sempre positivamente. Por isso, muito importante vocês estarem reparando nos sinais de calma do cão, respeitarem o limite desse cão. Os sinais de calma são o quê? São sinais de que o cão emite de que às vezes ele está muito excitado ou está ansioso, está nervoso com a situação, é o cachorro ficar bocejando muito, ou o cachorro ficar lambendo o focinho, ele dá aquela chacoalhada para tentar apaziguar, ou ele começa a andar muito de um lado para o outro, ele está mostrando um desconforto na situação e às vezes esses sinais são bem sutis, então prestem atenção aos sinais que o teu cão está dando para você não expor ele a mais do que ele aguenta e nem desnecessariamente. Como eu falei para vocês, eles guardam essas memórias na cabeça e a partir do momento que eles visualizarem, né, alguma coisa, sentirem o cheiro ou ouvirem, isso vai trazer memória dele o que aconteceu antes. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais para que a próxima vez seja melhor ainda e a gente exponha eles da maneira correta em que eles estejam se sentindo tranquilos e seguros nessa experiência e nessa situação. A gente sempre tem que estar conectado com o cão, sempre tem que prestar atenção se eles estão, às vezes, querendo colo, querendo fugir da situação, é porque não está legal. Então, cortar essa situação e fazer de forma que seja muito agradável, muito segura, para que esse cãozinho possa vir a ter uma resposta boa lá na frente. O treinamento básico de obediência, agora vamos falar sobre o que ele é. No treinamento básico de obediência, a gente vai ensinar os comandos que são os mais básicos, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia, que são o senta, ir para algum lugar, né, ter um lugar de base para que o cão fique e faça os comandos, o fica, o deita, o vem. Esse treinamento, ele não é para robotizar o cão, não é simplesmente para ensinar comando, mas ele é um modo da gente estabelecer uma comunicação e uma conexão com os nossos cães. Hoje em dia, inclusive, são chamados de exercício de comunicação e eles reforçam o vínculo entre nós e nossos cães. Então, ali você está ensinando o seu cão a ir para um place, para um lugar para ficar. Bem importante você ensinar isso, muito positivo. Então, no início você induz, você vai com a tua mão, leva o cachorro até lá com um petisquinho, com uma ração, com um brinquedo, alguma coisa que ele goste. Vai induzindo bem de perto, aí depois vai aumentando a distância. Você vai ensinar o senta, a mesma coisa, induz bem devagar, tenha calma e paciência, porque ele vai criar esses comportamentos e conforme for reforçado, mais ainda eles vão oferecendo esses comportamentos. E quais são os benefícios, então, desses treinamentos de obediência básica? Os benefícios são
gigantescos, né? Tanto pra gente quanto pra eles. Como eu falei, melhora a nossa comunicação. Muitas vezes eles começam a oferecer o comportamento pra gente, e pra gente, na convivência do dia a dia, vai fazer toda a diferença. Então a gente vai poder ir em mais lugares com esses cães, a gente vai ter oportunidade de viajar para locais pet friendly, para hotéis, pousadas, para casas de amigo, e levar e saber que esse cão vai conseguir ficar bem, se adaptar, e também as pessoas ficarão bem com a presença dele lá. Então, é muito importante a gente fazer esse treinamento básico de obediência, não só para essas ocasiões, mas para o nosso dia a dia. Um cão, por exemplo, que você consegue abrir a porta e não quer sair correndo, fugindo, sabe fazer um fica na porta, é muito legal, né? E isso ajuda também a evitar problemas comportamentais. Cria cães mais equilibrados, mais seguros, mais ligados na gente, porque o cão que faz o treinamento, a gente está trabalhando a mente dele, a gente está trabalhando o corpo e a mente. Eu sempre, quando estava fazendo o adestramento na casa das pessoas, na época, minhas aulas eram de 40 minutos, então tinha muita gente que falava, mas só 40 minutos, mas às vezes 40 minutos era muito. Porque enquanto você está fazendo o treinamento, o cão está trabalhando a mente dele. Então, às vezes, por mais que não seja um comando que o cachorro está correndo, se exercitando, gastando energia, mas é um comando em que o cão está trabalhando a mente dele e ele tem que pensar para fazer aquilo. E isso é muito bom, porque a gente está fazendo com que o cérebro dele trabalhe e que ele não fique entediado por não ter o que fazer. Então, a gente vai prevenir que ele venha a ter outros tipos de problemas, outros distúrbios, por não estar trabalhando esse cérebro de maneira correta. O próprio enriquecimento ambiental, alimentar que a gente coloca, a rotina que também está dentro desse adestramento, faz toda a diferença na vida deles, na previsibilidade, na segurança. Então, a gente consegue ter o cão não só pensando em propagandas ou a gente ter um cão fazendo coisas bonitinhas na internet, mas a gente pensando no nosso dia a dia com o cão ser muito melhor. Porque o cão que não trabalha a mente dele, ele acaba ficando entediado e acaba tendo problema comportamental. Muitas vezes o cachorro com problema comportamental, o tratamento é através de exercício de comunicação na terapia comportamental. Agora eu vou falar para vocês algo que vocês devem estar esperando e curiosos aqui para saber como iniciar esse treinamento. Eu vou dar dicas aqui para vocês de como que vocês, tutores, podem começar esse treinamento em casa. Como usar o reforço positivo, alguns materiais que vocês podem usar para fazer esse treinamento e como manter essas sessões curtas e divertidas. Primeira coisa, iniciar no local da casa que não tem estímulo nenhum. Pega um local da casa, talvez uma hora da casa, se você tem filho pequeno, que às vezes vai tirar a concentração e o cão não vai conseguir prestar atenção. Faz esse treinamento no momento em que não tenha a outra criança em casa. Tem outro cãozinho em casa que às vezes vai tirar a atenção desse cãozinho, treina ele separado para que um não desfoque o outro. Então, inicialmente, local sem estímulo nenhum. Você vai poder usar um place, que pode ser a caminha, o tapete DVA, pode usar o clicker, que é o marcador de comportamento, pega a recompensa, pode usar uma aromaterapia ou adaptil no ambiente, que vai ajudar a ficar mais agradável ainda. Lembre-se de ter paciência, de ter persistência e consistência, isso é a chave para que esse adestramento dê certo. Então, leva todos os materiais, uma petisqueira ou uma pochete, é muito bom para a gente já ficar com o petisquinho na mão, o clicker, às vezes até um brinquedinho ali, vai ajudar a gente na hora do treinamento a ter tudo o que precisa na mão para tornar mais fácil para a gente e para o cão também aquele momento. Você vai iniciar assim nesse local com pouco estímulo, com tudo que você precisa para iniciar o treinamento. Eu gosto muito de ter algo de base, como uma caminha ou coberta ou um tapetinho DVA, porque fica mais visual para o cão. E normalmente as primeiras vezes que o cão vai aprender o senta, por exemplo, ou deita, eles não gostam de sentar ou deitar diretamente no chão. Então, se a gente tiver uma coisinha mais fofinha ali para eles deitarem, isso facilita muito o aprendizado deles. Vou colocar aqui para vocês o vídeo do Otto aprendendo deita. Eu coloquei a mantinha porque só o tapete DVA não foi suficiente. Agora eu vou colocar para vocês aqui os trechos e depoimentos de algumas pessoas que treinaram os cães com os métodos que eu passei para elas, com o passo a passo, explicando para vocês, do ponto de vista deles como os tutores, como que é possível vocês, tutores, treinarem e o tanto que isso vai ser legal e enriquecedor na vida de vocês. Eu acho que nem eu falei, eu acho que o vínculo que a gente cria com ela, a possibilidade de ter ela em ambientes pet friendly, isso para mim foi essencial, né? Às vezes sair jantar e poder levar ela, porque por causa da ansiedade de separação dela, às vezes deixar ela em casa era mais desafio do que levar ela. Né? Verdade. Então, levar ela num restaurante e ela ficar que nem agora. Não dá para ver ela, mas ela tá aqui, deitadinha. Sim. Então, essa tranquilidade dela de
tá segura do meu lado, tá, sabe, ou senta ou fica. Na hora que vem uma comidinha, ela já vem meio para cima, eu falo não, que não é o momento, depois eu dou alguma coisinha para ela, mas é de ter essa passear no shopping, tem muito Sim, cachorro que não consegue, é verdade. né, que é estressante, mas também lembrando que quando eu levo ela no shopping passear, é focado nela, então eu presto atenção nela, se é, o tempo dela de, às vezes, fazer um xixi, fazer o número 2, se ela já cansou, O se já barulho tá no lugar, né? chato. Às vezes um cachorro que fica vindo em cima, que a gente sabe que é uma coisa que ela não Exatamente. gosta muito, né? Exatamente. Então, saber também, né, isso. Então, acho que foi essa socialização que ela tem com qualquer pessoa que venha, pega na bolacha. Ela, é muito difícil passear com ela no shopping, porque a gente vai parando a cada vez, que o pessoal, meu Deus, coisa mais linda, e que grande, e agrada, tarará. Então, então, sociabilidade, né? A conexão entre a socialização e o treinamento de obediência, ela é enorme, porque assim, um cão que ele tem uma obediência de base muito bem feita, ele vai ser muito mais facilmente socializado. Você vai conseguir fazer associações positivas com as coisas muito mais facilmente. E assim como também um cão bem socializado, ele vai conseguir obedecer em vários locais. O que eu falo para vocês? Sempre fazer o treinamento de socialização. Se você tem um filhotinho, já começa logo. Lógico, sempre tomando os cuidados que eu já falei no início do vídeo, de não expor eles a risco desnecessário de ficar pegando doença. Se ele já passou da parte do protocolo vacinal, também sempre pense na segurança de estar numa peitoral, de estar na guia, dessensibilize a peitoral e a guia em casa primeiro, depois você sai passear com esse cãozinho. Você pode começar a treinar o passeio em casa já, ensinando ele a não puxar, dar uma cordinha para ele morder um brinquedo, porque provavelmente o filhote vai querer morder a guia na primeira vez que usar, então já faz isso em casa. A partir do momento que ele começou a desempenhar os comandos em casa, começa a fazer os passeios na rua, então você pode fazer as coisas intercaladas. Você já pode estar socializando na rua com o teu cão no carrinho ou no colo e já pode estar fazendo os treinamentos de obediência básica em casa, né? Vai fazendo as duas coisas junto. A partir do momento que, ele já sabe, eu faço assim o gesto da mão do senta, ele já sentou. Ou eu falo senta, ele sentou. Posso começar a colocar esse comando na rua, porque ele já está sabendo fazer e já está sabendo executar. Então, isso é bem importante da gente ter em mente, porque uma coisa está totalmente interligada à outra. A socialização com sons, a gente pode às vezes colocar som no YouTube, som de barulho de rua, de movimento de carro, e associar no momento em que você está treinando o cão, para que ele associe esse som a algo positivo, som de buzina, porque para ele isso às vezes é estressante, se ele nunca ouviu antes e vai direto, né, no treinamento, e de preferência treinamentos primeiras vezes faça numa praça, num lugar mais tranquilo que não tenha tanto estímulo perto. Essa combinação da socialização com o passeio e com as atividades diárias, ela é muito importante. Então, você faz ali, pode pegar sua Google Agenda, coloca lá de segunda a sexta ou de segunda a segunda, se for tranquilo para você, o que fazer cada dia. Então, hoje eu vou socializar meu cachorro no parque, hoje eu vou socializar no shopping, hoje eu vou socializar ele para andar de carro, porque ele nunca andou, vou associar isso muito positivo. Hoje eu vou ensinar o meu cãozinho a ficar na caixinha de transporte, ou então na cadeirinha que eu vou usar no carro. Então, usa primeiro dentro de casa, associa o adaptil, associa coisinhas para o cachorro roer lá dentro, a comidinhas para que ele fique bem confortável, bem seguro. Usa vários dias em casa para depois sair na rua. Depois, se você tiver a possibilidade, se você tem carro em casa, coloca a cadeirinha ou a caixinha de transporte dentro para que ele se sinta confortável ali. Aí depois liga o carro para ele ir acostumando. Muitas vezes a gente vai precisar fazer isso várias vezes, né? Cada etapa desse processo, como eu falei, primeiro é acostumar com a caixinha ou com a cadeirinha em casa. Vários dias você faz esse treino, depois você vai fechar a portinha, não vai fechar de cara, e vai dar o petisquinho de tempo em tempo, para o cachorro não se sinta preso e de repente gere uma ansiedade por separação. Presta atenção sempre no teu cãozinho, para depois passar para o carro. Então é importante a gente fazer essa socialização de forma adequada. No caso dos meus cães aqui, desde que vieram, eu sempre pensei muito nessa parte da socialização e na parte da obediência básica, no treino de obediência básica, e eu acho que isso fez toda a diferença no comportamento dele no nosso dia a dia. Você pode usar as oportunidades do dia a dia para reforçar os aprendizados de ambos os aspectos, tanto da socialização quanto do treino de obediência. Por exemplo, né, o fica na porta que eu falei para vocês, o cão sentar e não pular,
o cão não latir para uma campainha. Então, o cão que consegue ficar, não precisa ficar grudado na porta, porque às vezes para o cachorro o estímulo é muito alto, mas você usar uma base, deixar um pouquinho mais longe da porta, ir lá, mexer na porta, ele não sair do lugar, aí depois você vai lá e mexe na chave, ele não saiu do lugar, recompensa, depois vai lá, abre um pouquinho a porta, não saiu do lugar, clica e recompensa, depois abre a porta, não saiu do lugar, clica e recompensa, depois você abre e deixa um tempinho aberto, clica e recompensa, você vai aumentando o tempo dele sentado, vendo a porta se mover e não sai do lugar. Muito bacana, né? Imagina você poder ir receber uma visita, poder receber alguma coisa que chegou para você do correio, abrir a porta e o teu cachorro não ficar querendo passar pelo meio das tuas pernas e fugindo. É segurança para todo mundo. Não latir para qualquer coisa, para campainha, para interfone. Então você pode dessensibilizar também esses barulhos, associar momentos de silêncio, dar alguma coisa para ele roer e ficar colocando esse barulho atrás para que ele associe momento gostoso e de tranquilidade. Não pular em vez de quando alguém chega, sentar, então colocar esse treino neles para que eles aprendam. Existem múltiplos benefícios, né? Quando você está fazendo esse treinamento, você cria um vínculo muito maior e uma conexão muito maior com o seu cão. Ele começa a ficar mais confiante e a entender mais qual é a tua rotina, quais são as demandas da família, do dia a dia. Então, se você mora numa casa que tem mais pessoas, é legal que as outras pessoas da casa também treinem, para que a pessoa entenda como pedir esses comandos para o cão e para que o cão também entenda que todo mundo que está ali vai interagir com ele, porque é um momento de interação. Como eu falei para vocês, para o cão não tem que ser nada forçado, tem que ser algo legal, algo alegre, que gera reforço, que gera carinho, que gera interação. Eles são animais interativos, são animais sociais, e a gente fazendo isso da forma correta e pensando no bem-estar deles, vai ser muito bacana e muito enriquecedor para o dia a dia deles e nosso. Quero aqui agradecer a vocês pelo tempo que vocês dispuseram a ficar assistindo meu vídeo e os conteúdos que eu tenho publicado, por se interessarem, se dedicarem pelo bem-estar dos seus cães. Para mim, isso é primordial. Desde que eu estava na faculdade, eu sempre me preocupei muito com isso e sempre quis ver os animais bem. Inclusive, foi por isso que eu quis fazer medicina veterinária. Queria dizer para vocês me seguirem aqui, me seguirem no Instagram, verem, eu vou estar sempre colocando conteúdo para vocês, conteúdos que vão ajudar vocês a terem o dia a dia mais enriquecedor, terem a comunicação com seus cães muito mais acirrada. E assim, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Vocês vão ver como isso vai modificar o dia a dia de vocês com os cães, como eles vão tentar se conectar mais com vocês, como vai ser bom para a família toda, porque muitas vezes, né, durante meu tempo que eu trabalhei como adestradora, indo nas casas das pessoas, eu via que, às vezes, um comportamento ruim do cão gerava um estresse na família toda. Então, é importante que a gente trabalhe com essa obediência básica, que a gente socialize esses cães, para que a gente não cause um transtorno em casa e também não cause um transtorno para o cão, porque para eles não é fácil. Eles sabem muitas vezes quando fizeram alguma coisa que a gente não gostou e muitas vezes a gente não ensinou correto para eles. Então, como é que eles vão saber como se comportar? Então, se conscientizem disso, estudem mais, vejam aqui, eu procurarei colocar coisas que vão ajudar vocês. E sempre pensem neles como alguém que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa família e que tem que ser muito importante e tem que estar no nosso primeiro plano. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e deixem seu like e compartilhem. Um abraço!